Como aumentar a resistência de uma peça de paredes finas? Hoje eu vou te ensinar uma técnica milenar para isso. Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues, engenheiro mecânico e mestre em engenharia mecânica de materiais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu joinha por aqui e também se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. Bom, todo mundo sabe que na indústria a gente sempre procura o menor custo e o menor tempo para se obter uma peça funcional. Aqui no escritório Projetos de Mestre a gente se orgulha em reduzir o desperdício de material em até 20% e reduzir o tempo de ciclo de produção das peças em até 30%. E essa técnica que eu vou te ensinar hoje, projetistas de diversos setores já utilizam há séculos. E mais, praticamente com qualquer tipo de material. Essa semana eu resolvi imprimir um vaso em 3D na Calum Max. Então por isso eu projetei o vaso ali com 2 mm e fui fazer os testes, a simulação dentro do Workslicer. Então vamos lá, esse aqui é o vaso menor, tem 150 mm de diâmetro e 200 mm de altura. É um vaso bem grande que na Calum Max vai bem porque ela tem 300 por 300 por 300 de área de impressão. Beleza. Número de paredes aqui eu uso 3, eu uso 10% de infio normalmente, tá? E as velocidades padrão com 0,2 de altura de camada, e isso resultou pra gente em um tempo total de 3 horas e 40 minutos e 200 gramas de filamento. É bastante filamento, quase R$20 se a gente for considerar o ABS, tá? Beleza, mas eu consigo reduzir essa parede de 2 mm para 1,2 e vamos ver como que fica agora. Então vamos lá, parede de 1,2 mm, mesmas configurações, tá? Então nós temos aqui 2 horas e meia, utilizando 120, 116 gramas de filamento ali, aproximadamente R$10, contando em ABS. Mas eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui em outros e eu vou em vaso espiral. Ele vai considerar apenas uma parede de camada externa na minha peça inteira e vai considerar como se fosse uma camadinha bem fininha de 0,4, que é a medida que eu tenho aqui do meu nozzle, do meu bico da minha impressora, tá? Então eu vou pedir para fatiar e ver qual vai ser o resultado, que vão ser surpreendentes. 1 hora e 11 de impressão, apenas 48 gramas, menos de 50 gramas de filamento, menos de R$5 de custo em ABS. Claro, ele vai ficar flexível? Vai. É rápido assim porque a Calum Max ela tem uma velocidade alta? Sim, também. Mas a gente vai ver que em outras impressoras a gente vai ter um tempo muito maior, mesmo utilizando vaso em espiral, tá? A S1 Pro que a gente tem aqui no escritório, por exemplo, ia fazer esse mesmo vaso em mais ou menos umas 5 horas, então é um tempo muito alto. Imagina nos outros, que deu 3 horas e meia, por exemplo, o quanto não ia demorar, tá? E aqui você pode aumentar também a sua altura de camada, caso você queira, o tamanho do bico, para ter resultados diferentes e algumas vezes até um pouquinho mais rápido também. A questão é como fazer uma peça o mais rápido possível, utilizando o mínimo de material e com que ela ainda seja funcional ao fim de tudo. E a resposta é os reforços de borda. Esse tipo de recurso tem sido usado há séculos em peças com paredes finas, peças metálicas como utensílios domésticos, panelas, potes, xícaras e até peças de alto desempenho como polias, rodas de chapa de carros, entre outros. Em baldes, potes, caixas plásticas, por exemplo, esse recurso é extremamente comum, justamente pela grande economia que ele gera. Perceba que mesmo com paredes finas, essas peças não apresentam aquela flexibilidade exagerada, viabilizando sua utilização. Isso acontece porque adicionando reforços de borda, nós aumentamos o momento de inércia da nossa peça. Olha essa peça aqui, por exemplo. Ela tem uma largura e uma altura bem pequena. Se eu flexionar ela nessa direção, eu estou trabalhando com um momento de inércia pequeno e por isso ela tem grande flexibilidade. Agora, se eu viro ela, meu momento de inércia aumenta. Se eu fazer a força nessa direção, eu não vou conseguir flexionar a peça como eu flexionava antes. Aqui, só mudando a direção, o sentido da peça, eu tenho um momento de inércia diferente em relação à aplicação da minha força. Então foi exatamente isso que eu resolvi fazer no vaso. Eu adicionei uma borda extra que seria adesivada ao vaso, feito no modo vaso com uma parede só, para aumentar o momento de inércia e, consequentemente,
a rigidez dele. Esse vaso maior saiu da impressora desse jeito aqui, ó, parede de 0,4, vê que é até translúcido, né? Extremamente flexível, tá? Ó. Então essa é a peça. E esse aqui é o reforço de borda que eu imprimi já com espaço certinho para ser aplicado aqui. Claro que eu preciso colar ainda, mas a gente já consegue ver a diferença na rigidez da peça. Esse outro aqui, eu já acabei colando com alguns pontos só, e aqui é muito maior essa questão de flexibilidade, né? Aumento de rigidez que a gente percebe aqui. Na parte de baixo ainda está um pouquinho mole, ó, mas na parte de cima não. E isso para decoração já é excelente. Então tem muita gente que acha que não dá para viabilizar a peça impressa em 3D, pelo custo ser muito alto, tempo de impressão muito longo também, mas aí você tem que usar esse tipo de técnica aqui para poder viabilizar, principalmente peças grandes de decoração. Para você aprender mais técnicas de projeto de produto como essa daqui, então acesse o link que eu deixei aqui na descrição para você saber mais. E se você aprendeu algo novo aqui comigo hoje, deixa seu joinha e não se esquece de se inscrever no canal caso ainda não for inscrito, e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau!